Caros amigos de estudos, lembremos que Jesus inicia o Sermão do Monte declarando que são bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele se referia à virtude da humildade. E já estudamos esse capítulo em semanas anteriores. E em seguida, diz que também são bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. O coração é tido como o órgão dos sentimentos, notadamente os bons sentimentos. Tanto que é comum dizer-se que pessoas boas têm coração e que as más não têm coração. Por isso, ter puro o coração significa ter apenas bons sentimentos, que é uma característica dos espíritos puros, aqueles que já realizaram todo o seu progresso. E ver a Deus significa, portanto, ter chegado à perfeição espiritual. Se é difícil a pobreza pelo espírito, muito mais difícil é a pureza do coração. Por quê? A primeira implica que se tenha uma virtude, a da humildade. A segunda implica em ter-se todas as virtudes, ser já um espírito puro. Só o puro de coração vê a Deus. O simples crer, embora necessário como estágio preliminar, não é suficiente para a definitiva redenção do homem, que consiste na vidência ou visão de Deus. Essa afirmativa é de Huberto Roden, no livro O Sermão da Montanha. Jesus também afirmou que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. É importante, de início, destacarmos nessa fala que Jesus não disse que o reino dos céus é para aqueles que agem como crianças, mas para aqueles que se lhes assemelham. Embora sutil, há diferença entre as duas situações. Jesus toma a criança, ou seja, a infância, como símbolo da pureza de coração e da simplicidade. Jesus estava, obviamente, utilizando a figura da infância do ser encarnado e não da infância do espírito, pois espírito, em sua infância, ou seja, logo após ser criado por Deus, é desprovido de conhecimento ou virtude, como já aprendemos com a doutrina espírita, né? Somos criados simples e ignorantes. A criança oferece a imagem da inocência, da candura, da pureza de coração, pois nos primeiros anos de vida na reencarnação, ela não demonstra malícia, não demonstra tendência para o mal. Normalmente, a criança não guarda mágoas ou ódio, não planeja vinganças, esquece rapidamente as ofensas, não vê maldade nas outras pessoas. Tanto é que elas são facilmente enganáveis, né? E elas não guardam mágoas, não guardam ódio. A gente vê que as crianças, quando estão brincando, às vezes uma briga com a outra, daí a pouco estão juntos de novo, estão brincando, né? Aquele episódio passou, não deixou nenhuma rusga entre elas, né? Então, a criança é justamente essa imagem da inocência, da pureza de coração. E foi nesse sentido, então, que Jesus
afirmou que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Estudando essas passagens do Evangelho, Kardec concluiu que a verdadeira pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Huberto Roden, que nós citamos há pouco, no livro Sabedoria das Parábolas, na segunda parte, lição número 6, diz que pureza na linguagem do Evangelho é sempre desapego de tudo que não seja compatível com o mundo dos espíritos. Libertar-se não só dos bens materiais, mas também dos bens mentais e emocionais, de todos os pensamentos e desejos incompatíveis com o mundo divino. O que escraviza não é a posse interna, e sim o apego interno. Então, o que escraviza não é ter em seu poder, mas prender-se àquilo, agarrar-se àquilo de maneira contundente. Liberdade e escravidão não são uma questão de ter ou não ter, mas sim um problema de não ser possuído por aquilo que se possui, ou mesmo não possui. Pode um milionário estar livre daquilo que possui, e pode um mendigo estar escravizado ao que não possui, mas deseja desordenadamente possuir. Quando nós fizemos o estudo do capítulo 5º do Evangelho, usamos uma equação matemática simples. Erro igual sofrimento. Ou seja, se eu erro, se eu infrinjo a lei de Deus, eu sofro. Por conta justamente da lei de causa e efeito, que traduz o espírito de justiça a cada um segundo as suas obras. Hoje vamos acrescentar um novo elemento nessa equação. Vamos complicar um pouquinho essa equação. Se eu tiver um mau pensamento, se eu desejar fazer algo ruim, por exemplo, praticar um furto, agredir alguém, mas não concretizar a ideia que tive porque me faltou oportunidade e aquilo ficar apenas no meu pensamento, eu também sofrerei como se eu tivesse realizado o ato, ou seja, aquela equação erro igual a sofrimento continuará sendo aplicada? Há um ditado popular que todos devem ter ouvido, que diz: a ocasião é que faz o ladrão. Ou seja, se não tiver a ocasião, se não teve a oportunidade, não se terá infração. Né? Então, aquele que desejava roubar, mas chegou lá, viu que tinha uma câmera registrando, ou viu que tinha um vigilante, ou estavam todas as portas e janelas trancadas e não deu para ele entrar, ele não praticou o furto. Né? Isso vale para as leis dos homens, mas não para a lei de Deus. Não importa que o erro não tenha se consumado, que tenha ficado apenas no pensamento. O que conta é a intenção, o pensamento formulado. Jesus abordou essa questão na seguinte passagem: aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher
com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Kardec nos lembra que Jesus frequentemente usou a palavra adultério num sentido mais amplo, para designar o mal, o chamado pecado e todo mau pensamento. Então, era um sentido bem mais amplo. Na questão 641 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Ou seja, eu pensar no mal é tão punível quanto se eu tivesse ou tivesse praticado? A resposta: depende. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Porém, se o que falta é apenas ocasião, então é culpável. Na resposta à questão 747 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade afirma literalmente que Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato. Assim, dois fatos aparentemente iguais podem ter resultados espirituais, consequências espirituais diferentes. Vamos ilustrar essa colocação. Tomemos, então, o seguinte exemplo, a seguinte situação. No final do expediente de um determinado dia, as pessoas que trabalham num escritório no terceiro andar de um prédio saem para irem para suas casas, retornarem aos seus lares e descem pela escadaria. O prédio não tem elevador. Só que uma das pessoas está com pressa, porque o seu ônibus está quase para sair do ponto. Então ele se apressa e, de maneira estabanada, ele desce a escada, mas acaba esbarrando em um outro companheiro que se desequilibra, rola pela escada, quebra o pescoço e morre. Segunda cena. Nesse mesmo prédio, essas mesmas pessoas do escritório, final do expediente, estão se retirando para retornar aos seus lares. Só que a hora que chega na escada, uma das pessoas vê um desafeto seu que está logo ali à sua frente, com o qual ele tinha tido um problema no trabalho durante o expediente, e ele queria se vingar. Ele desce, passa ao lado dessa pessoa e dá um esbarrão nela. Ela se desequilibra, rola a escada, quebra o pescoço e morre. Duas situações aparentemente iguais. Do ponto de vista material, iguais. Duas criaturas que se esbarram, uma desequilibra, rola, quebra o pescoço e morre. As duas situações aventadas. Mas há uma grande diferença entre essas duas situações. E qual é essa diferença? Justamente o pensamento, o desejo. No primeiro caso, aquela pessoa foi apenas imprudente. Ela estava com pressa, queria descer rápido, mas não tomou cuidado com aqueles que estavam também na escada. Ela foi apenas imprudente. Ela não desejou nada de mal. No segundo caso, não. A pessoa desejou o mal. Embora nas duas situações, o final foi a morte daquele que rolou a escadaria, mas o primeiro não desejou nada, não desejou mal nenhum. Pelo contrário, ele estava com um bom pensamento
se apressar para não perder o ônibus para chegar mais cedo em seu lar. Obviamente que esse que foi apenas imprudente, ele também será punido? Sim, porque o mal é sempre o mal. Ele causou um mal àquela outra pessoa, mas sem intenção nenhuma, porque ele foi apenas imprudente. Já o segundo, não. Ele responderá pela prática danosa decorrente daquele seu desejo de vingança. Porque a morte daquele seu desafeto ocorreu em razão do seu desejo, do seu pensamento de fazer mal a ele. Até na lei dos homens há uma situação semelhante, não é? Que é justamente na área criminal a distinção entre dolo e culpa. Não é? O dolo é quando se tem a intenção daquele resultado. Então, para o dolo tem uma pena maior e, nos casos culposos, a pena é menor. Todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma, é sinal de impureza. Aquele que tem o coração puro não pensa mais no mal. Kardec nos apresenta o seguinte resumo a respeito do pensamento do mal e do progresso espiritual. Ele diz assim: na pessoa que não concebe o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Ou seja, a pessoa pensa no mal, mas se esforça para neutralizar esse pensamento. Há um esforço da criatura para ir eliminando essas suas imperfeições. Por isso, Kardec diz: o progresso está em vias de se cumprir. E terceiro, naquela pessoa que tem esse pensamento, ou seja, o pensamento no mal, e nele se compraz, o mal ainda está com toda a sua força. E por que precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos capítulos 23º e 24º, diz que o pensamento é criador. Não atua somente em roda em volta de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. É justamente aquilo que chamamos de destino. Né? O destino é a soma das consequências dos nossos atos, né? Porque nós é que vamos construindo, como Leon Denis coloca, que nós que vamos construindo dia a dia, ou um bom destino, ou um destino desastroso. Ernesto Bozano, no livro Pensamento e Vontade, no primeiro capítulo, com o título As Forças Ideoplásticas, afirma que um fenômeno psicológico pode transformar-se em fisiológico. O pensamento pode fotografar-se e concretizar-se em materialização plástica, tanto quanto criar um organismo vivo. Fala também que o pensamento cria formas-pensamento, que é uma figura que a gente encontra bastante na literatura espírita, né? Formas-pensamento. Os espíritos encarnados ou desencarnados se comunicam justamente pelo pensamento. É um processo telepático, né? Um pensa,
capta, né? E vice-versa. O pensamento é a linguagem entre os espíritos no mundo espiritual. No mundo espiritual, o pensamento é a linguagem para a relação entre as criaturas. Joana de Ângeles, na lição 53 do livro Vida Feliz, faz um alerta. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde, se concretizará. Os fatos se corporificam de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. A respeito disso, me recordei de uma palestra em que José Raul Teixeira, ele conta que, ao final de uma apresentação sua numa determinada cidade, uma senhora o procurou reclamando que estava com dor de ouvido, que começou quando ela se dirigia ao centro. E ela estava achando que era algum desencarnado necessitado. Então, um mentor espiritual do Raul esclareceu que, ao avisar o marido que ela iria ao centro, ele ficou com muita raiva e pensou em lhe dar um tapa no rosto. Não concretizou, mas teve esse firme pensamento. Então, mesmo não tendo concretizado seu intento, os fluidos negativos gerados por aquele mau pensamento impregnou aquela senhora, e isso é que lhe causou a dor de ouvido. Hoje estamos estudando o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Nele, Kardec estuda também a respeito da verdadeira pureza, através da seguinte passagem. Então, os escribas e fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Os escribas e os fariseus faziam da lavagem das mãos antes das refeições uma questão religiosa. Era da sua tradição e era obrigatório. Quem não obedecesse esse procedimento estava em pecado. Jesus aproveita então para ensinar que não é o que entra na boca que macula o homem, mas o que dela sai. O que entra pela nossa boca é justamente o que comemos, o que bebemos, né? Alimentos, coisas materiais. Mas o que sai da boca, através da fala, são palavras que partem do coração, e é o que torna o homem impuro. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, os furtos. Não basta ter a aparência da pureza, querer parecer o que não é, porque isso é hipocrisia. É preciso ter efetivamente a pureza do coração. Não basta a prática exterior. É necessária a transformação moral, a prática íntima. Por isso que o jejum tem que ser material e não tem que ser moral e não material, como em muitas doutrinas acabou se generalizando, fazer o jejum material, ficar sem comer, sem beber, coisas da espécie, né? Quando na realidade esse jejum tem que ser moral, eu me esforçar
para deixar de fazer as coisas erradas, para passar a fazer as coisas certas, fazer o bem. Por quê? Nós podemos enganar os homens, mas não enganamos a Deus. Portanto, lavar as mãos é questão apenas de higiene material para a saúde física, mas não de higiene moral para a saúde do espírito. A terra anda cheia de escândalos, infelizmente. Mas isso é inerente ao nosso grau evolutivo. Como planeta de expiações e de provas, o mal ainda prepondera por aqui, como já aprendemos em outras lições. E Jesus já havia alertado a respeito, dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Essa passagem tem sido de difícil compreensão. As pessoas perguntam: mas por que os escândalos são necessários? Não é melhor que não tenha escândalos? No sentido comum, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. Assim, o escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. Isso no sentido comum da palavra. Nesse sentido, implica sempre na ideia de uma certa explosão de comentários. Só é escândalo, nesse sentido comum, quando todo mundo fica sabendo, todo mundo comenta, sai na imprensa, está na boca do povo, está na rádio peão, como costumam dizer. Já no sentido evangélico, escândalo tem um significado mais profundo e geral. Não mais somente aquilo que ofende a consciência dos outros, mas tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. Não importa que ninguém ficou sabendo, não importa que não saiu na imprensa. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É o que macula a consciência, o que pesa no íntimo da criatura. Não importa que ninguém descobriu, porque eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu pensei. E quando o que eu fiz ou o que eu pensei for mal, eu vou sentir peso na minha consciência. É necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados ou têm a tendência a fazerem o mal, justamente por causa da imperfeição. O mal, então, é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles obrigação, necessidade de praticá-lo. Porque é lógico que o ideal é não ter o mal, não ter mais o mal, né? Ninguém praticar escândalos no sentido evangélico. Os homens punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, porque disso resulta sofrimentos. Deus, sendo Pai bom, justo e misericordioso, ele faz emergir o bem do mal praticado pelos homens. Deus aproveita os escândalos para dar oportunidade para que outros infratores possam, por sua vez, expiar suas faltas de outrora.
E aqueles que agora causaram o escândalo, ou seja, praticaram o mal, terão futuramente a sua vez de expiar, porque todo mal deverá ser expiado. Aquele, então, que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. É preciso destruir em si toda causa de escândalo, realizando a transformação moral, o progresso espiritual. Lembrando também que quando a gente fala, né, que o mal deve ser punido, precisamos lembrar que é uma questão da aplicação da lei de causa e efeito, de justiça, né? Não que Deus seja punitivo ou seja vingativo. Mantém os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva doença sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras que se faz sempre ouvida. Essas recomendações são de Joana de Ângeles, na lição número 17 do livro Vida Feliz. Então, eu sugiro aqui uma lição para todos nós, para todos os nossos dias. Praticar o pensamento edificante e bom. Uma tarefa que vamos nos impor a nós mesmos. A prática do pensamento edificante e bom, todos os dias, em todos os minutos da nossa vida, em tudo que formos fazer. Pensamento edificante e bom. Porque essa é uma maneira também de nós alimentarmos o espírito. Assim como nós alimentamos o corpo, que nós sabemos ser finito, tem prazo de validade, um dia vai perecer, mas ainda nós precisamos alimentar o espírito, que é imortal. E às vezes nós nos esquecemos justamente dessas verdades. Nós cuidamos do corpo e esquecemos de cuidar do espírito. Né? Pensamento edificante e bom em tudo, em todos os dias, em todos os momentos. É uma maneira de estarmos alimentando nossa parte espiritual. Desejo que todos nós consigamos realizar bem essa tarefa e possamos, assim, receber a aprovação do alto. Um abraço a todos, uma boa noite, um bom final de semana e boas e sinceras homenagens a todas as mães no próximo domingo. Abração a todos. Muito bem. Com certeza estamos todos distantes ainda de alcançarmos essa pureza espiritual, embora seja a nossa meta. Necessariamente. Aliás, muitos desistem de alcançar a pureza justamente alegando que é difícil chegar lá. Não é? Por isso que eu achei interessante o Huberto Roden dizer que o que ele chama de pobreza de espírito, né, ou os pobres de espírito, é
é mais fácil do que a pureza do coração, porque a pureza do coração implica em justamente ter atingido a perfeição, ou seja, temos que ter todas as virtudes, né? Não é fácil, não. Eu acho que nós não temos que ter o desespero da pureza. Sim. Porque às vezes até é uma certa vaidade, né? Eu quero me tornar puro logo. O importante é a gente ir fazendo o esforço diário para ser melhor. Gradativamente, né? O resto vem por acréscimo. Sim, mas justamente como você disse, não perder de vista que o objetivo é chegar lá, né? O nosso objetivo é justamente a perfeição. Então, construirmos dia a dia, pouco a pouco, sem afobação, né? Sem ansiedade. Muito bem, ainda temos tempo. Aqueles que quiserem contribuir, por favor, fique à vontade. Edson, por gentileza. Ver a opinião de vocês. Os capítulos do Evangelho geralmente trazem uma virtude mais específica, né? Dos aflitos, da resignação, a mansietude naqueles que são agressivos, o perdão naqueles que na misericórdia. Na visão de vocês, esse capítulo, bem-aventurado, os puros de coração, tem alguma virtude mais destacada, ou ele está falando em geral de todas as virtudes? Então, aquilo que eu estava lembrando e que justamente está nesse livro que eu citei, do Huberto Roden, O Sermão da Montanha, ele fala que pureza de coração é mais difícil porque exige todas as virtudes, né? Porque os puros de coração verão a Deus. Quer dizer, você tem que ter chegado à perfeição para ver Deus, né? Então, assim, eu achei muito interessante e me parece que coerente essa colocação dele, né? Me parece que não é uma virtude só, realmente seriam todas. Eu concordo com esse pensamento, viu, Arquimedes? É. A pureza compreende todas as virtudes no grau máximo. Não pode ter nenhuma mácula. É a perfeição, né? A parábola do festim de núpcias. A túnica tem que estar pronta, preparada, limpa, direitinho. E o amor, que seria aí o grau máximo da virtude, ele é o conjunto de todas as virtudes. Porque se nós formos pensar direitinho, e eu falo isso lá no Para uma Vida Saudável, o amor não é uma virtude em si mesma, né? Ele é o conjunto de todas as virtudes, como a luz é o conjunto de todas as cores. Então, cada virtude, caridade, fraternidade, empatia, disciplina, são expressões daquilo que nós chamamos de amor. Acho que o exemplo maior que nós temos é justamente Jesus, né? Como espiritualidade, né? Seu exemplo maior de pureza de coração. Exatamente, entre nós é o exemplo. Por isso que os espíritos disseram que ele é o nosso modelo e guia. Modelo e guia, exatamente. Como você disse, é uma empreitada realmente difícil, mas devemos fazer todo o esforço para irmos adquirindo as virtudes que nos possibilitarão um dia realmente ter puro coração. Posso contribuir? Pois não, Rosinha. Como você estava falando, Arquimedes, descer, parar é fácil, né? Subir é que é difícil. Por quê? Porque para a gente conseguir adquirir as virtudes, a gente tem que mudar. E é sair da zona de conforto. E não é fácil isso. É mais fácil você permanecer na zona de conforto
sendo do jeito que você é. Mas Jesus veio para isso, né? Ele veio para nos orientar justamente o que o Donizete falou. A gente tem que ter paciência com a gente mesmo no momento em que a gente está querendo mudar, porque a mudança não é brincadeira, envolve muitos conceitos, envolve mudança de comportamentos, mas devagar a gente consegue, até chegar à pureza de coração, que é o clímax, né? Então, justamente lembrando aquilo que Kardec, aquelas 3 situações, né? Naquela pessoa a quem vem o pensamento do mal, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Né? Isso, justamente. Nem mais tem pensamento do mal, esse o progresso está realizado. Né? Claro. E aquele que ainda se compraz e deseja praticar o mal, esse então... Mas um dia nós vamos chegar lá. Sim, com toda certeza. Nós já começamos a crescer, nós já começamos. Por isso que lento. eu digo assim, ó, sempre tenho falado, né, nas conversações, assim, eu não fico chateado por perceber as minhas imperfeições, porque eu acho que é muito auspiciosa essa informação da espiritualidade de que, através do nosso esforço, nós vamos conseguir chegar lá. Né? Isso é muito auspicioso. Né? Então, reconheço as minhas imperfeições, mas eu sei que eu tenho condições de chegar lá, do que eu me esforce. Né? Verdade. E todos nós temos, né? Sim. Basta ter vontade, que é o êmbolo do progresso. Tá bom, obrigada. Eu agradeço. Aliás, vocês usaram uma palavrinha que é a chave que os espíritos falam, esforço. Quando Kardec define o verdadeiro espírita, é aquele que se esforça para dominar suas tendências. E lá, quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se desde agora nós podemos vencer as nossas más inclinações, as nossas dificuldades, os espíritos falam novamente sobre isso. Né? Com um pouco de esforço, só falta vontade. Justamente, ele, se não me engano, ele nessa resposta faz uma colocação assim, quão pouco esforços vocês fazem, né? Quão pouca vontade nós temos, né? Mas o que foi dito aí, ainda como a nossa imperfeição ainda não nos sufoca, né? Nós ainda estamos naquele estágio em que só buscamos algum esforço quando o mal nos sufoca, né? Enquanto a gente está conseguindo conviver com ele, a gente vai tocando, né? É mais ou menos como problemas na saúde física. Se você está com uma dorzinha, você está aguentando, está passando, você vai indo, toma um analgésico. Agora, a hora que aquilo realmente está te deixando até sem fôlego, você, opa, agora eu preciso ir no médico, né? Isso mesmo. Mais alguém? Edson, pois não. Eu fico pensando aqui, porque essa questão dos puros de coração, Jesus estava falando das crianças, geralmente ele estava pegando no pé dos fariseus que cumpriam aquela religiosidade exterior em vez da que realmente importa, que é interior. Então, se tem uma virtude assim que mais se aproxima disso, eu não sei se essa daí é a virtude, seria uma integridade, ou seja, viver de acordo com o que você fala, de acordo com o que você coloca como religião, né? Porque senão a gente, igual aos fariseus, faria só aquilo para os outros verem, mas por dentro estariam cheios de problemas ainda, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Mas aí já é uma virtude, né? Ser transparente, ser sincero já é uma virtude. Sim.